Olá pessoal, tudo bem? Voltamos aí para a nossa aula 2 da disciplina de gestão ambiental, certo? Eu que vou estar à frente dessa disciplina com vocês durante esse mês. Vamos estar trabalhando ela, compreendendo e tendo nosso encontro presencial, tá bom? Continuando com o nosso encontro presencial, na verdade. Então, voltamos aqui, aprendemos um pouquinho na aula passada sobre a questão das políticas ambientais, né? Aprendemos um pouquinho o que seria a gestão ambiental e qual seria a finalidade também do gestor ambiental. Nessa aula de hoje, vamos aprender um pouquinho sobre o SGA. O SGA é o Sistema de Gestão Ambiental. Sistema de Gestão Ambiental. Claro que nas empresas, certo? Já que o nosso curso é administração, e a administração também envolve a questão da gestão ambiental. Vamos falar um pouquinho aqui, sobre o SGA. O Sistema de Gestão Ambiental é um conjunto de procedimentos que visa ajudar a organização empresarial a entender, controlar e diminuir os impactos ambientais de suas atividades, produtos e serviços. Explicando um pouco, esse SGA, o Sistema de Gestão Ambiental, como o próprio slide falou para vocês, ele ajuda o quê? Entender, controlar e diminuir os impactos ambientais. Por quê? Ele é um sistema que estuda os impactos ambientais que poderão vir a existir na comunidade que a minha empresa está instalada. Ele fazendo esse estudo, ele vai tentar reduzir os impactos. Claro que, infelizmente, ele não vai conseguir controlar 100%, né, reduzir 100%, mas ele vai tentar reduzir o máximo possível. Qualquer redução que ele venha a fazer, já vai ajudá-lo futuramente, certo? Então, por isso que diz que ele é um sistema que visa a organização empresarial, o quê? Entender, controlar e diminuir. Ele vai compreender, fazer os estudos, vai controlar e o resultado vai ser a diminuição dos impactos ambientais. Continuando, a série de normas ISO 14.000, né, lançada internacionalmente em 1996, tem como objetivo a criação de um sistema de gestão ambiental que auxilia as organizações a cumprir os procedimentos assumidos com o ambiente natural. Então, ou seja, em 1996, criada essa ISO aí, a criação de um sistema de gestão ambiental, onde o objetivo dela era o quê? Auxiliar as organizações, era orientar as organizações a cumprir os compromissos assumidos por quem? Com o ambiente natural. Então, ou seja, ela fez todo esse estudo, certo? Fez todo esse estudo, onde esse estudo resultou em quê? Em orientações para as empresas, orientar as empresas na redução desses riscos, certo? Então, ou seja, é como se fosse a ONU, a Organização das Nações Unidas. Ou seja, a ONU, ela orienta os países a desenvolver algum tipo de projeto, né, algum tipo de orientação. Então, ou seja, nessa orientação fornecida pela ONU, os países acabam acompanhando essa linha de raciocínio. Da mesma forma, a ISO. A ISO, ela o quê? Ela criou esse procedimento, repassou para as empresas e as empresas tentou adaptar o máximo possível. Gestão ambiental nas empresas. Acompanhe. A internalização da sustentabilidade do meio ambiente nos processos decisórios da empresa, comumente denominada gestão ambiental, tornou-se questão de suma importância para a própria continuidade das organizações, em uma sociedade na qual apenas o crescimento produtivo já não é mais o foco principal. Então, ou seja, quando nós falamos em questão de sustentabilidade do meio ambiente, o gestor ambiental, o foco dele não é apenas na produtividade das empresas. Ele não tem mais esse foco, apenas esse. Ele tem, claro, esse foco porque ele é um administrador. Só que o foco dele também é voltado para as questões ambientais. Então, ou seja, tem uma duplicidade de foco. É como se fosse uma bipolaridade, onde ele está preocupado com uma coisa e, ao mesmo tempo, está preocupado com outra. Eu estou preocupado com a produtividade da minha empresa e também estou preocupado com a questão dos impactos ambientais que a minha empresa vai causar àquela comunidade, àquela região. Certo? Continuando. As organizações que não demonstram atenção aos impactos de seus processos no meio ambiente
podem perder parte de seus consumidores que procurarão produtos fabricados de forma ambientalmente correta. Foi o que nós comentamos na aula anterior. Ou seja, uma empresa que ela cuida do meio ambiente, que ela tem essa preocupação com a sustentabilidade, ela acaba o quê? Ela acaba tendo os olhos dos consumidores, ela acaba tendo a atenção dos consumidores voltada para ela. Ah, professor, mas nem sempre acontece dessa forma. Mas nós temos que pensar que pode acontecer e que deve acontecer e que tem que acontecer também. Então, ou seja, quando eu falo em consumidores, existem vários tipos de consumidores. Aquele consumidor que tem essa visão de consumir produtos de empresas que trabalham a sustentabilidade, mas também, infelizmente, tem aquele tipo de consumidor que não dá atenção a isso. Mas nós trabalhando com essa hipótese, nós vamos ter atenção de consumidores desse jeito, que se preocupam, e podemos ter atenção também daqueles consumidores que não se preocupam com a sustentabilidade, certo? Então, ou seja, é uma questão de raciocínio lógico, uma questão de raciocínio, onde eu me preocupo com a empresa, certo? E eu como gestor ambiental, e me preocupo também com a sustentabilidade, com o meio ambiente em si. A evolução do processo de gestão ambiental nas organizações. Na década de 80, nos anos 80, as indústrias começaram a ter uma mudança de pensamento e com isso entendeu que era preciso uma mudança no seu processo de produção. Então, ou seja, a partir dos anos de 1980, as empresas começaram a ter uma nova visão, elas começaram a ter um novo entendimento, aonde que as empresas precisariam modificar o seu processo de produção, aonde antes disso, a única preocupação era em produzir. A minha preocupação era produzir e obter lucro, antes dessa década de 80. Após isso, não. Após isso, eu comecei, as empresas, na verdade, começaram a entender que tem que haver um processo de mudança, certo? Tem que haver alguma mudança, e essa mudança tem que ser feita a partir de agora. Vamos lá. Pode-se dizer que, nessa década, acabamos de falar sobre isso, o empresariado começava a entender o conceito de desenvolvimento sustentável, que consiste em um desenvolvimento que atende às necessidades presentes sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Então, ou seja, a partir dessa década, as empresas pararam de pensar apenas 100% em produção e lucro e começaram também a pensar na questão de se comprometer com o meio ambiente, comprometendo com a sustentabilidade, certo? Então, a partir dessa década, começaram a entender e se preocupar e criarem linhas de raciocínio voltadas também para o meio ambiente. Já na década de 1990, uma nova onda veio para mudar o cenário ambiental no mundo. Os códigos voluntários de conduta da família, ISO 14000, tornavam-se um diferencial para as empresas, auxiliando na minimização dos impactos, identificando as falhas e trabalhando através de melhoria contínua. Então, ou seja, as empresas, nos anos 80, deu um passo para entender, para modificar a sua maneira de trabalho, pensando também no meio ambiente. E em 90 começaram a criar códigos de conduta. Então, começaram a criar código de conduta voltado para o meio ambiente. Então, ou seja, pensaram nos anos 80 e começaram a praticar nos anos 90, certo? É um passo largo, é um passo meio assim lento, melhor dizendo, mas aos poucos as empresas foram se adaptando. Claro que gerou um impacto. As empresas antes não pensavam no meio ambiente e de uma hora para outra começaram a pensar, começaram a ter sua linha de raciocínio voltada para também os impactos ambientais. E a partir dos anos 2000, novas práticas e novos conceitos surgiram, tais como o SGI, que é o Sistema de Gestão Integrada, responsabilidade pela cadeia produtiva, a avaliação do ciclo de vida do produto e ecodesign. Então, ou seja, o Sistema de Gestão Ambiental, o SGA, nos anos 2000 passou também a ser utilizado por outra sigla, SGI, que é o Sistema de Gestão Integrada. Que integração é essa? Responsabilidade pela cadeia produtiva, a avaliação do ciclo de vida produtivo e o ecodesign, certo? Então começaram a integrar uma linha de raciocínio com a outra, porém com o mesmo objetivo, que também é cuidar da sustentabilidade, cuidar e prevenir os impactos ambientais.
Gestão do risco ambiental. A gestão do risco evitará problemas, certificando que tudo está adequado aos regulamentos e em conformidade com os procedimentos de segurança. Isso pode ajudar a reduzir custos de incidente e identificar novas oportunidades. Foi como comentamos na aula anterior, né? Comentamos na aula 01, aonde o quê? O gestor ambiental, ele vai evitar que algum tipo de risco venha a acontecer. Ele vai evitar que as empresas, que a comunidade sofra com algum impacto ambiental. Pensando nisso, o que eles acabam fazendo? Estudando os riscos posteriores e causando o quê? A redução dos impactos ambientais, certo? Causando a redução, porque as pessoas entendem, compreendem, claro, que eu só consigo evitar algo quando eu começo a pensar, começo a estudar aquele impacto ambiental futuro. Então, isso é a gestão do risco ambiental. Desde sua introdução, a ISO 14001 tem sido amplamente aceita para melhorar o desempenho de empresas em termos de redução de desperdício, melhoria de qualidade de vida, redução de custos e impactos negativos ao meio ambiente. Claro que todo estudo feito com raciocínio, com pensamento, né, com cautela, o objetivo dela é apenas reduzir os impactos ambientais, redução dos custos para a empresa, os impactos negativos ao meio ambiente. Então, ou seja, as pessoas ainda insistem, algumas empresas ainda insistem em não seguir essas normas, essas condutas, porque pensam que é algo que não vai dar certo. Se bem que ele não é um trabalho feito e o resultado vem de imediato. Vem em pequenos passos, mas sabemos que ele vem sim, certo? O primeiro passo para lidar com o risco é elaborar o Plano de Gerenciamento de Risco, a PGR, ou Programa de Gerenciamento de Risco, que possui o objetivo principal de executar, monitorar e controlar o gerenciamento de risco nas organizações. Ou seja, nós como administradores, nós entendemos que lá no TGA1, lá FAIOL, Peter Drucker, nós entendemos que todo projeto que eu venho elaborar, ele tem que passar pela fase do planejamento, tem que passar pela fase da questão da execução, monitorar e controlar, certo? Eu tenho que executar, tenho que monitorar e tenho que controlar. Eu não apenas vou criar e repassar para os meus funcionários e que eles, pronto, se virem. Não é dessa forma. Eu, como administrador, eu posso ser um gestor ambiental, apenas voltar para o meio ambiente, mas eu tenho que ver que eu também sou administrador. Eu também penso na questão administrativa, aonde eu vou executar o projeto, eu vou estar monitorando com os meus funcionários e vou estar também controlando, para que não venha acontecer algum tipo algo de errado futuramente, certo? Ele descreve a abordagem que será usada para identificar, analisar, priorizar, monitorar e diminuir os riscos. É de responsabilidade do empreendedor a implantação, atualização e cumprimento do plano e deve ser utilizado quando houver alguma mudança nos riscos ou nas estratégias empregadas. Vou passar aqui. Então, ou seja, é de responsabilidade do empreendedor. Como eu falei para vocês, o gestor ambiental, ele se preocupa com a parte ambiental e se preocupa com a parte empresarial também da sua instituição. Então, ou seja, pensando nisso, ele vai criar planos, vai criar métodos, aonde o meu funcionário tem a visão de ter cuidado com os impactos ambientais e tem a visão também de trazer lucro para a empresa, trazer investimento para ela, certo? Então, encerramos a nossa segunda aula de hoje. Espero que tenham colaborado, espero que tenham compreendido, para que vocês possam realizar as atividades aí propostas pela disciplina, certo? Muito obrigado e até a próxima.